onde eu preciso chegar. As interpretações, em primeiro lugar, em relação a essas igrejas da Ásia. Essas igrejas, elas realmente existiram, elas são literais. No momento em que João estava escrevendo, elas estavam acontecendo. E, portanto, essa é a primeira interpretação que a gente pode tirar quando a gente lê esse texto falando das 7 igrejas da Ásia. Mas embora elas fossem literais naquele tempo, também existe um segundo significado quando a gente lê esse texto que relata sobre as igrejas da Ásia. O significado espiritual para essas igrejas e para nós hoje que estamos aqui. O primeiro objetivo, portanto, dessas cartas era de se comunicar com as igrejas, de dizer das necessidades daquilo que estava acontecendo com aquelas igrejas. Mas o segundo propósito era também de revelar 7 tipos diferentes de igrejas que se sucederiam ao acontecer durante a história. Portanto, quando a gente lê hoje essas 7 igrejas, a gente pode tentar identificar algumas igrejas hoje que existem. Esse é o sentido da gente ler o Apocalipse e principalmente essa vertente do Apocalipse que fala sobre as igrejas da Ásia. Tem um terceiro propósito também pela qual foi descrita essas igrejas e foi escrita essas cartas para essas igrejas. E esse propósito também, dizem alguns comentaristas do texto, que era para marcar épocas em que o mundo viveria e que as igrejas se tornariam. Essa visão é uma visão um tanto quanto diferenciada, porque a gente vai observar ao longo da história que existem as 7 igrejas, por exemplo, no dia de hoje acontecendo no mundo. Assim, então, embora possa haver alguma verdade com as 7 igrejas representando as 7 eras, existe uma especulação somente a respeito dessa situação. Eu quero então ficar com o foco. O foco é que Deus tem alguma coisa a nos falar sobre a experiência daquelas igrejas no passado. Antes de eu continuar, eu quero dizer que as crianças podem descer. Então vou dar um tempinho aí para eles saírem. Isso. E eu quero me focar então com vocês, qual é a mensagem que Deus quer trazer a nós a respeito dessa igreja. A igreja de Filadélfia. Essa igreja, ela nasceu numa cidade que tinha 59 anos, quando ela foi criada, antes da existência de Cristo. Ela recebeu esse nome porque um dos líderes dessa cidade, tinha um irmão. O seu irmão chamava-se Eumene. O nome do líder dessa cidade era Átalo, que teve um irmão que chamava Eumene, e que ele recebeu um apelido de Filadélfo. E Filadélfo quer dizer amigo do irmão. Por isso nasceu o nome dessa cidade chamada Filadélfia. Ela foi fundada num local onde se disseminava a língua, a cultura e os costumes gregos na qual estavam inseridos naquela época. Portanto, se a gente for parar para olhar para essa cidade foi uma cidade missionária. Ela foi fundada para promover toda aquela região com a cultura grega. E nessa carta a gente encontra uma promessa de oportunidade para exercitar missões. Quando eu
eu falo em missão aqui, eu estou falando de testemunhar, de contagiar de Jesus para outras pessoas. E a gente vai observar, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, que já se havia escrito algumas cartas, e essas outras cartas, na sua maioria, foram cartas aonde Jesus disciplina através dessa carta aquelas igrejas. E agora a gente vê Jesus fazendo um elogio a esta igreja, a igreja de Filadélfia. Ela tinha, segundo o texto, agido de modo fiel, de modo perseverante. E então vem a promessa a essa igreja de que eles desfrutariam das bênçãos de Deus. Mas observa lá no versículo 7 que tem algumas coisas interessantes aí para a gente ver nesse texto. A primeira, a gente vai encontrar lá no versículo 7, é que existe um termo aí chamado chave de Davi, que foi dada a esta igreja. E essa chave de Davi tem um significado, se relaciona à autoridade para reinar sobre um povo. Portanto, o que Jesus estava dizendo para essa igreja é que eles tinham o direito de exercer a autoridade que eles haviam ganhado de Deus. E diz os comentaristas do texto que só quem tem essa autoridade de Deus tem a chave e possui o direito de abrir e de fechar portas. Por isso, Jesus vai dizer lá no versículo 8: eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Sob a autoridade de Deus, sob a autoridade de Jesus, a igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta. E Jesus continua dizendo: a qual ninguém pode fechar. Mais tarde, no versículo 9, ele vai falar: ainda que alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não o são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Esses a qual ele está se referindo, sinagoga de Satanás, eram judeus que tinham perdido a oportunidade de viver Deus verdadeiramente nas suas vidas, de desfrutar do amor de Deus. Mas a questão que eu quero focar está nesta palavra aí: eis que ponho sobre vocês portas abertas e que ninguém vai fechar. Vamos entender mais uma coisa? É possível a gente entender, quando a gente lê, que se os judeus da sinagoga de Satanás estavam na sinagoga, um grupo pequeno que não era considerado seguidor daquele momento que o judeu estava vivendo, tinha saído. Esses são as quais Deus coloca o dizer de que eles têm uma porta aberta. Estes eram os cristãos, esses é que tinham a chave de Davi, esses é que tinham a autoridade de Deus. Só que eles eram um grupo pequeno, eles eram um grupo diante de tudo aquilo que estava acontecendo ali naquela cidade, um grupo muito pequeno. Você já reparou que, via de regra, os cristãos ainda continuam pequenos? Nós temos um desafio enorme como igreja de entender, dentro da nossa pequenez, que nós podemos ser grandes. O desafio de nós como igreja do Jardim São João, diante desta grande população que vive ao nosso redor, cerca de 80 mil pessoas, nós somos pequenos, mas embora pequenos, temos a possibilidade, temos o atestado, temos
o poder que Deus nos deu de sermos uma igreja de portas abertas, de sermos uma igreja que vive Jesus, que não tem negado o nome de Jesus e por isso estão debaixo de uma promessa, a promessa de sermos bênção diante do nosso pequeno grupo para um grande grupo. A bênção está em que Deus nos deu a oportunidade de sermos aqueles que espalham a sua missão, que espalham o nome de Jesus. E eu já li esse texto várias vezes, e agora no congresso que tive no final de semana, fui despertado para esse texto, porque eu nunca tinha me atentado para um grande encorajamento de Deus para a igreja dele, quando a gente lê esse texto. Observe que Deus está dizendo o seguinte: eu que tenho o poder, determino sobre esta igreja, ainda que se ache pequena, ainda que se ache incapaz, aquele que será a porta, que será o instrumento, que será aquela que impactará esta grande multidão que está ao redor dela. Nós somos essa igreja, nós somos este povo. E apesar do movimento cristão ser pequeno, ele é eficaz. E isso me faz lembrar um movimento pequeno que começou lá no livro de Atos, capítulo 2. Começou com o derramar do poder do Espírito Santo, que começou através de 12 pessoas e que viveram um milagre de, em uma única pregação, agregar 3.000 pessoas. Mas isso não parou por aí. Como consequência, se iniciou todo um mover naquela cidade, que foi capaz de fazer aquela igreja se multiplicar de maneira absurda. Que mover é este, senão a porta aberta de Deus, que nós temos muitas vezes como igreja nos esquecido. Observa só os versículos que eu vou ler a respeito dessa igreja lá de Atos 2. Está lá em Atos 2, a partir do versículo 43. Diz a palavra de Deus relatando sobre essa igreja. Ele diz assim: todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, os seus bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias essa igreja continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições, e com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. E observe, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha, amados, olhar para esses versos, para as palavras de Jesus em Apocalipse, é facilmente a gente poder entender que a nossa missão pode ser cumprida sim. Eu ouvi lá no congresso alguém acrescentar, dizendo as seguintes palavras sobre esse texto de Atos 2. Eles não precisavam de programas evangelísticos para que as pessoas se chegassem à igreja. Eles simplesmente eram pessoas que se deixavam influenciar pelo poder de Deus na sua vida. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno, do amor entre irmãos, recebeu de Jesus o encorajamento para que, apesar deles serem poucos, eles entenderem que eles poderiam fazer diferenças. Há anos atrás, um grande líder mundial chamado Barack Obama, todo mundo conhece, há 8 anos atrás, lançou a campanha à presidência da República dos Estados Unidos
E sabe o que ele dizia para os seus eleitores? Ele usava um chavão, ele usava uma frase, ele dizia: sim, nós podemos. Eu quero roubar aqui o Barack Obama, a frase dele, e trazer ela para a igreja de Jesus. E dizer para vocês que nós podemos sim fazer toda a diferença. Não só aqui neste local, mas nós podemos sim fazer toda a diferença em todo o mundo. Sabe por quê? Porque Deus abriu as portas da igreja de Cristo. Ninguém pode fechar. Você faz parte desta porta aberta. Nós precisamos não nos deixar contrariar por aquilo que nós vimos aqui na representação. Pelo contrário, por aquilo que, se você olhar aí do lado, você vai enxergar pessoas com as suas bocas fechadas. Porque, infelizmente, nós estamos perdendo nosso sentido de missão. Nós estamos nos deixando se acostumar com aquilo que a gente tem de trivial. Sabe o que é trivial? Uma coisa trivial é uma coisa que acontece todos os dias. E todas as semanas aqui na nossa igreja acontecem as mesmas coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu orei muito por vocês. Sabe por quê? Porque eu tenho sentido que a gente tem se deixado levar pela trivialidade do dia a dia com Deus. Porque a gente tem se deixado levar pela situação que nos coloca Deus, de estarmos bem. Se eu morrer, eu vou para o céu. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para isso que Jesus salvou a tua vida. A gente está acostumado com o culto, a gente está acostumado com o programa, a gente está acostumado com o caldo, e a gente sempre quer mais, mas nada a mais vai nos satisfazer. Sabe por quê? Porque coisas não satisfazem a alma humana. O que satisfaz a alma humana é a presença verdadeira de Deus. É estarmos sendo movidos pelo poder do nosso Deus. E sabe uma coisa que faz a vida nossa com Deus crescer? A gente tem experiência de poder contribuir para que as pessoas conheçam Jesus. Era isso que tomava conta da igreja de Atos. Por isso, muita coisa era feita. E aquela igreja, relata o escritor, fazia isso com alegria, com vontade, com atos singelos de coração, a ponto de vender as suas próprias casas, para viver a experiência de ver uma cidade mudada. E graças a Deus, que o poder de Deus os contagiou. O que nós queremos hoje é que você tire aquilo que tapa a sua boca como trivialidade, e que você possa ser, sem precisar falar, ser verdadeiramente um instrumento de proclamação de Deus, pelos seus atos, pelas suas alegrias, pela sua forma de encarar os problemas, pela sua forma de enxergar o mundo, pela sua forma de ser. Sabe por quê? Porque Pedro deixou isso tudo muito claro quando ele escreveu a sua primeira carta no capítulo 2, versículos 9, dizendo as seguintes palavras a nós: vocês, porém, são a geração eleita, são o sacerdócio real, são a nação santa, são o povo exclusivo de Deus. Sabe para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, nem sequer
vocês eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam a misericórdia. E eu termino dizendo: portanto, amados, se deixem preencher pelo poder do Espírito Santo, pelo amor àqueles que precisam, para que a gente possa fazer diferença neste bairro, nessa cidade e no mundo. Amém? Amém. Amém mesmo? Então vamos ficar em pé. Eu quero orar por vocês, depois nós vamos cantar e nós vamos dizer ao Senhor da nossa importância em tudo isso. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, nós queremos nos colocar aqui nesta quinta-feira hoje, com os nossos corações abertos para dizer ao Senhor que nós queremos e entendemos que somos as portas abertas que o Senhor abriu aqui nesta cidade, aqui neste lugar, e nós queremos, Senhor, ser luz às pessoas. Nós queremos transbordar desta luz através dos nossos atos, através dos nossos gestos, através das nossas ações. Nós queremos contagiar este povo com a nossa alegria. Nós queremos contagiar com o mover do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, fazer diferença como igreja de Cristo. Portanto, Senhor, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que faça um derramar do seu poder aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo o inunde, enche o coração de cada um aqui, pelo ardor de ver os seus parentes, os seus vizinhos, a sua rua, o seu bairro, salvo por Jesus Cristo. Toma, Senhor, as nossas vidas, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Então vamos louvar ao Senhor.
vamos apresentar agora os dízimos e as ofertas. É sempre bom lembrar você que nos visita, esse é um momento exclusivo dos membros dessa igreja, fique bem à vontade nesse momento. Se você tem interesse em participar, participe, se não, fique à vontade da mesma forma. Vamos louvar ao Senhor. Pelos valores que foram aqui confiados, ó Pai, que em nome de Jesus esses valores possam ser utilizados para a glória do Teu nome, para o crescimento do Teu reino aqui na terra, e que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Deus, pelos empregos, obrigado pelo sustento do Senhor. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Teu nome. Nós oramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu creio que Deus já tem falado grandemente a cada um de nós, falou muito comigo, e eu não sei como foi sua semana, aliás, como foi sua semana, né? Não sei como foi seu dia hoje,
mas eu sei que talvez você tenha enfrentado alguns problemas. Mas ao invés de a gente fazer um período de oração para orar por nós, no caso orar por mim, nós vamos exercer aquilo que foi dito no texto que o pastor leu, sobre o cuidado que os irmãos tiveram um com os outros lá na igreja de Atos. Eles tomaram ações, mas eu creio que eles também oraram pelos outros. Então nós vamos separar em grupos de 5 pessoas, mas você não vai pedir uma oração por você. Você com certeza deve conhecer alguém, seja um amigo de escola, de trabalho, ou seu vizinho, que esteja passando por uma dificuldade. Pode ser desemprego, talvez algum problema com alcoolismo, talvez com drogas, problema de casais, enfim. A gente vai separar em grupos de 5 pessoas e você vai pedir por esse conhecido seu, né? Você vai ajudar eles através da oração. Então a gente vai ter 5 minutinhos para orar pelos nossos irmãos, aliás, pelos nossos amigos que ainda não conhecem a Cristo. Ou se você também tiver alguém que é cristão, mas está passando por uma dificuldade, você tenha também a oportunidade nesse momento para estar orando por eles, tá bom? Então podem se separar aí, escolher aí 5 pessoas, né, para formar o grupo e fazer esse período de oração. Amém? Antes da gente fazer um momento aqui bem legal para vocês, a gente gostaria de conhecer as pessoas que estão nos visitando. A gente está vendo que a igreja está bem cheia aqui, relacionada às últimas quintas-feiras. Então, minha ala esquerda, tem alguém que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Pode dar um sinal com a sua mão. Seja bem-vindo. Quem estiver próximo, quiser... Aliás, se quiser não, vocês vão lá e vão abraçar ele. Tem mais alguém que está sendo visitante aqui pela primeira, segunda ou terceira vez? Não? Da ala direita agora, vamos lá. Então, da ala direita temos aqui 1, 2, 3, 4. Olha, aqui está forte aqui, hein? Olha lá no fundo também. Pessoal, enche esse povo tudo de abraço, viu? Pode dar abraço aqui por conta da casa. Vamos, gente. A gente quer agradecer vocês, tá? Pela presença. Vocês escolheram o melhor lugar para estar nessa quinta-feira à noite. Está fria, mas já vai ficar quentinho lá com o caldo quente. E nós temos uma frase bem conhecida aqui da nossa igreja, que é o quê? Somos uma igreja que vence você. O pastor está saindo de férias hoje, vou ficar 10 dias fora. Vou perder só quinta que vem, a outra eu já estou de volta. E vou pedir para vocês ficarem firmes aí. Vou ficar só 10 dias, rapidinho eu volto. Ok? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Logo depois da oração, tem um videozinho aí para encerrar, você assiste. Mais uma recomendação, por favor, não entre com caldo aqui dentro, ok? Tomar o caldo lá fora, lá na cozinha, no quintal, no estacionamento. Aqui dentro não, tá? Por favor, por gentileza. Mais uma coisa que eu preciso falar que eu estou esquecendo aqui, eu lembrei e esqueci. Não vou lembrar. Verdade. Vamos orar. Lembrei. É falar para vocês que estão visitando a gente, que é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Nossas celebrações acontecem às quintas-feiras às 20. Esse mês a gente está com as quintas-feiras quentes. Toda quinta-feira tem caldo. Tragam mais pessoas para estar com a gente. E também nossos domingos, às 9 horas da manhã, às 18h30, vocês estão convidados a estar conosco. Deus abençoe vocês. Se vocês ainda não abriram o coração de vocês para a presença de Jesus, eu acho que vocês experimentaram aí um pouquinho da alegria que é a gente poder ter Jesus no nosso coração. E a gente quer compartilhar esse Jesus, não só com vocês, mas com todo mundo. Se você quiser fazer isso hoje, você pode fazer. Não tem problema nenhum. É só você dizer para Jesus entrar no seu coração. Se você quiser que eu ore com você, depois você pode me procurar aqui no final, que a gente ora junto e entregando sua vida para Jesus. Bom, prazer, uma alegria ter vocês aqui. Que Deus abençoe a todos. Pai bendito, muito obrigado pela noite. Muito obrigado pelo Ministério de Missões que dirigiu essa noite. O Senhor abençoe a vida de cada um deles para poder nos desafiar a cada dia, entender a necessidade de
falar de Jesus. Também, Senhor, nos usa nessa semana ainda para a gente ser bênção para aqueles que ainda não conhecem o Teu nome. E dá, Senhor, um momento de comunhão bem gostoso para a gente. Ora, calma, e abençoa, Senhor, o restante dessa semana. Nos traz um domingo para honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.